Bom dia, a paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 16, do versículo 13 ao versículo 19. Tendo chegado à região de Cesareia de Filipe, Jesus interrogou os seus discípulos, dizendo: Que dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outro que é Elias, outro que é Jeremias ou alguns dos profetas. Jesus disse-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: Tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. Respondendo Jesus, disse-lhe: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jona, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. E eu digo-te que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares sobre a terra será ligado também nos céus, e tudo o que desatares sobre a terra será desatado também nos céus. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, hoje a palavra nos traz um direcionamento que Deus, Ele nos escolhe para estarmos junto com Ele, todos nós, mas a resposta de o nosso amor para com Deus é a unidade com Ele. Então, se eu aceito o Senhor como o Senhor da minha vida, reconhecendo Ele como um Deus que está vivo no meio de nós, sendo, como disse Pedro, tu és o Filho de Deus, como disse Pedro aqui, vamos ler as palavras, uns dizem que é João Batista, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, quando eu digo isso para o meu coração, quando eu apresento Jesus como um Deus, Filho de Deus, que está no meio de nós, tu é Cristo, o Filho de Deus, que está no meio de nós, o Verbo que se fez carne, habitou no meio de nós, nos ensina a caminhar diante do querer de Deus, reconhecendo Jesus como Deus, reconhecendo Jesus como o Senhor da nossa vida, eu começo a olhar para dentro de mim e dou uma resposta também para quem sou eu. Sabe, irmãos, essas palavras, aonde que traz para nós aqui, a exemplo dos santos: combatamos o bom combate e saibamos abrir a obra de Deus em nós, que quer realizar grandes coisas. Hoje nós celebramos a solenidade de São Pedro e São Paulo, apóstolos. Então eles deram a vida por Jesus, por amor ao reino de Deus, quando eles conheceram realmente quem é Jesus. Até então, Paulo ele perseguia e matava os cristãos. Quando ele tem um relacionamento com Jesus, ele muda o pensamento dele. E Pedro nega Jesus 3 vezes, diz que amava Jesus, reconhece Jesus, mas depois Pedro, ele, diante da fé, ele sustenta a sua fé, ele reconhece esse fraco, como Paulo também se reconhece fraco. Então, queridos irmãos, a grandeza de estar diante de Jesus, reconhecendo Ele como Deus, a maior grandeza é nós nos reconhecer como fraco, onde que é Cristo que vive em mim. A partir deste momento, eu mudo o meu coração. Quando Cristo vive em mim, tudo que eu for fazer, Cristo fazeria isso. Então, a pergunta para nós hoje, o que o texto diz, nós acabamos de dizer. A pergunta para nós hoje, ou a reflexão, o que o texto diz para mim? Uma pergunta pessoal e diante de Deus. E vós, quem dizes que eu sou? Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus na minha vida? Será que realmente eu estou assumindo Jesus como o Senhor da minha vida? Como o Senhor da minha casa? Como o Senhor da minha família? Ele é o centro da minha casa, Ele é o centro da minha família. Será que é? Ou eu estou deixando que o mundo seja o centro da minha família, as músicas do mundo sejam o centro da minha família, vamos lá, a bebedeira seja o centro da minha família, o dinheiro seja o centro da minha família, a prostituição, o adultério, as orgias, a sexualidade seja o centro da minha família?
ou o meu querer é que Jesus seja o centro da minha casa. Sabe que jeito, irmão? É quando eu reconheço Ele como Deus. É quando eu reconheço Jesus sendo Deus. Quando a gente reconhece Jesus sendo Deus, a gente muda o jeito de agir, muda o jeito de falar, o teu proceder, se corrige, né? Fica uma pessoa que aceita a correção, fica uma pessoa que aceita o perdão e ser perdoado. Você começa a ser flexível ao querer de Deus e não ao teu querer. Coloca a mão no teu coração e a gente vai direcionar a terceira pergunta do nosso leque divino. O que o texto me leva a dizer a Deus? Eu quero e eu desejo, Senhor, cada dia te reconhecer dentro do meu coração. A cada dia eu desejo, Jesus, estar na tua presença, conhecer-te, que o meu coração consiga adentrar dentro do teu coração, reconhecendo, Senhor, o Senhor da minha vida. Que a tua luz, Jesus, diante da escuridão deste mundo, das trevas, do pecado, venha em auxílio, Senhor, para que eu possa enxergar a tua verdade. Livra-me, Senhor, de todo o engano. Livra-me, Senhor, de toda mentira, toda falsidade. Livra-me, Senhor, de todos os maus exemplos. Livra-me, Senhor, da presença do maligno na minha vida. Que eu possa estar sempre com meus olhos em Ti, Jesus. Irmão, vai clamando no teu coração que Jesus seja o Senhor do teu coração, que você consiga reconhecer Jesus no teu coração e que a partir deste momento, ao reconhecer Jesus, eu consiga me reconhecer como eu sou verdadeiramente. Ao olhar para Jesus, eu consigo ver as minhas ações, as minhas atitudes. Será que eu estou sendo verdadeiramente um cristão? Será que eu estou vivendo realmente ao amor a Jesus Cristo? Tudo que Ele me pede. Sabe que jeito, irmão, que a gente tem esse contato com Jesus? É vida de oração, é vida de confissão, é vida de comunhão eucarística. Aí eu digo para você, é um cristão que vive a presença de Jesus na sua casa, vive os sacramentos, vive a vontade de Deus, viva o querer de Deus, porque eu reconheço Deus na minha vida. Só me coloca assim famílias, pessoas, né, na família, que estão dando um mau exemplo da unidade com Deus. De que forma? Irmão, me passou como um filme em segundos na minha cabeça. Aquela família que só procura Deus nos seus problemas. Aquela família que só procura Deus quando está passando por um aperto financeiro, quando está passando por uma situação muito difícil, aí procura Deus. Mas a partir do momento que resolve a sua situação, não procura mais a Deus. E aí os seus ficam olhando isso, e quando você fala, você tem que ser uma pessoa de Deus, você tem que ser uma pessoa firme na fé, você tem que buscar Deus, por que você não está indo mais na igreja? Por que você não vai na missa? Porque o Senhor não está sendo o centro da sua casa. É isso que está me vindo assim bem rápido, sabe? O Senhor não está sendo o centro. A tua casa está tendo vida de oração, reza um Pai Nosso junto, reza uma Ave Maria juntos, se reúne, que seja 1 minuto para junto à família. Será que você tem essa unidade em família? Sabe, irmão, hoje ficou muito forte assim, que a família que tem Jesus como centro, nem que seja 5 minutos, vou colocar 5 minutos de oração dentro da sua casa, uma vez por dia. Lembrar o nome de Jesus junto, todos juntos. Vamos rezar esse Pai Nosso pela nossa família junto, que seja antes de dormir, que seja na hora do almoço, antes de comer a refeição, uma oração junto. Esta oração junto vai mudar quem é o centro da sua casa. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Que nós possamos abrir os nossos olhos todos os dias, reconhecendo o Senhor como o centro do nosso coração. Dai-nos essa graça, Jesus, todos os dias, de Te reconhecer como o nosso Senhor, o Filho amado de Deus. Sabe, irmãos, qual que é a maior graça? É que quando nós reconhecemos Jesus, nós olhamos para nós, nos sentimos pequenos, mas nós nos lembramos que quando somos batizados, nós passamos de criatura a filhos amados de Deus. Então eu e você somos filhos amados de Deus,
Basta a gente colocar em prática o que a gente vive nas palavras. Jesus é o centro do meu coração. Que eu possa viver essa graça também, Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado